Começando pela Gleisi Hoffmann, presidente do PT, Partido dos Trabalhadores, que faz um ataque agora ali, né? Patético é o menor dos adjetivos para descrever a resposta de Elon Musk ao ministro Alexandre de Moraes, inflamando a extrema-direita ao insinuar que há censura no Brasil. Ao mesmo tempo, sua rede permite discursos de ódio e propagação em larga escala de notícias falsas. Enquanto tentar enfraquecer democracias, nós vamos resistir e exigir que ninguém seja anistiado. Na mesma linha, o Orlando Silva, deputado do Partido Comunista do Brasil, ele que é relator desse PL das fake news, né? O PL 2630, os críticos chamam de PL da censura. Ele fala o seguinte: chegamos ao limite, agora o Elon Musk sinaliza desrespeitar o poder judiciário. Sinaliza, ainda não desrespeitou. Vou sugerir ao presidente Arthur Lira pautar o PL 2630 e desenvolvermos o regime de responsabilidade dessas plataformas digitais. É a resposta em defesa do Brasil. A Janja, o Ricardo voltou, daqui a pouco ele complementa. Vamos terminar aqui a sequência. A Janja, a primeira-dama do Brasil, que também acaba se envolvendo em muitos assuntos, né? Tem gente que acha que ela fala demais também, colocando aí o posicionamento, dizendo que é um ataque do bilionário Elon Musk. A gente deixa aí depois para vocês lerem, porque o texto da Janja ficou realmente muito comprido. A referência do lucro que eu falei tá aí. Ó. Como é que é? Tem uma passagem aí que ela fala assim, visando o lucro, olha, no último parágrafo, é uma ação que visa o lucro e o mundo civilizado não pode ficar de joelhos frente a etc. Eu fiz referência à Gleisi, mas é a Janja que fez essa referência ao lucro, que mostra um pouco o linguajar, né, o jeito de se posicionar ideológico em relação... Não tem nada a ver com lucro, não tem nada a ver com... né? Inclusive, se pode acontecer, ele tirar a operação do Brasil. Porque de lucro não tem nada. Não vai ter lucro, né? Já tem muita... Eu peguei aqui o tweet da Janja. Ela fala o seguinte, ó: o anúncio de Musk de liberar contas que haviam sido bloqueadas por decisão judicial é um desrespeito a uma decisão do judiciário brasileiro. Sim, isso é verdade. Esses perfis são utilizados para disseminar fake news, ódio e misoginia. E também para sustentar a tentativa do golpe do 8 de janeiro. Aí, terminando aqui o último parágrafo, volto a repetir que esse tipo de ação do X, além de ser uma ação coordenada contra a democracia, também é uma ação que visa o lucro, e o mundo civilizado não pode ficar de joelhos frente a essa articulação da extrema-direita que tenta corroer nossa sociedade. Aqui mais uma menção a essa suposta ação coordenada, né? A gente vai ter uma outra publicação disso, que é do Jorge Messias. Podemos colocar aí na tela, que é o AGU, né? O nosso advogado-geral da União, que publicou o seguinte: acabo de sair de uma produtiva reunião com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em Washington, Estados Unidos. Denunciei o recente ataque coordenado pela extrema-direita transnacional contra a democracia brasileira. Então, segundo o AGU, é um ataque coordenado de forma transnacional da extrema-direita. Anunciamos que muito em breve o Estado brasileiro apresentará propostas concretas e contundentes com alcance internacional na luta contra o discurso de ódio, a desordem informacional, vimos esse termo saindo da boca do ministro Lewandowski, e o extremismo que alimenta o lucro fácil de muitas redes sociais. As Big Techs precisam prestar contas e respeitar a legislação dos países onde operam. No Brasil, a liberdade de expressão é sagrada, mas não existe imunidade digital para cometimento de crimes. Somos pacíficos, mas sabemos defender com altivez nossa Constituição e as nossas instituições democráticas. Agora eu volto para o Ricardo Gomes, se ele quiser complementar o raciocínio anterior, e já entrar aqui nessa primeira leva aqui de repercussões daqueles que são aliados, né, do governo, parlamentares de esquerda, e também do próprio governo em si, em nome da Janja, primeira-ministra, e do AGU, Jorge Messias. Complicado, né? Comentar o tweet da Janja, mas vamos lá. Eu quero só terminar o que eu comecei a dizer ali, bom que voltou. A gente aprendia na faculdade de Direito que para fazer justiça tinha um rito, né? Tinha o ministério, a polícia fazia o inquérito, indiciava para o Ministério Público decidia se apresentava uma denúncia, denunciado, o réu se defendia,
o juiz julgava, apresentavam-se as provas, e só então julgava, e aí tinha um segundo grau de jurisdição no recurso, para que lá ao fim chegássemos ao que era a justiça. Isso parece que não se ensina mais nas faculdades de direito, ou pelo menos não tem sido a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal. Vale o inquérito aberto pelo juiz com decisão interlocutória. Também nas faculdades de direito, de jornalismo, parece que esqueceram de ensinar alguma coisa nos últimos anos. Por quê? Porque os Twitter Files, eles falam isso que o Adriano Janturco comentou, que Google, Instagram, Uber e outras redes abriram mensagens, abriram informações que são por leis sigilosas dos usuários, mediante um simples requerimento, sem decisão judicial, sem ordem judicial, através de um ofício. Olha, me manda aí as informações do Uber, do Adriano Janturco, onde é que ele andou, que eu quero ver. E que as redes teriam feito isso. E essa é a denúncia, é uma das denúncias dos Twitter Files. O que o jornalismo deveria ter feito? Olha, assistam lá, tem 2 filmes maravilhosos, aí, o Spotlight e o antigo Todos os Homens do Presidente. O jornalismo tinha que pegar o telefone e ligar para a Google. Olha, é verdade que aconteceu isso? Eu gostaria de confirmar com o executivo ou com o advogado. Liga para o Instagram, liga para o Uber. Aí pega o nome das pessoas que foram bloqueadas e entrevista o sujeito. Alô, senhor Rodrigo Constantino, o senhor está bloqueado no Twitter. Posso lhe entrevistar? Eu quero saber o que o senhor fez para ser bloqueado. Como é que foi? O seu advogado viu os autos? Vou investigar. Entrevistaram o Lula na cadeia. Então pode entrevistar o sujeito, não tem problema. Agora, o sujeito que está solto, a imprensa não ouve, não entrevista, não interessa, esconde. Então o jornalismo é uma arte extinta, que não se ensina mais, aparentemente. Pelo menos, né, não se pratica como se praticava antigamente. E sobre esses tweets todos, o assustador é como... Porque qual é a discussão? O Elon Musk não falou do Lula, não falou da Janja, não falou do PT, não falou do ministro, não falou do Messias, não falou de ninguém. Ele diz o seguinte: olha, eu estou recebendo uma ordem judicial aqui que eu entendo que é censura. Por que toda a esquerda radical do país pulou na frente da granada para salvar Alexandre de Moraes como quem defende um aliado? Que relação é essa? Que personalismo é esse? O tweet da Gleisi Hoffmann diz assim: olha, atacaram a democracia, atacaram o Estado democrático de direito. O sujeito atacou a conduta de uma pessoa. Será que esta pessoa, para Gleisi Hoffmann, personifica o Estado de Direito? Ele é o direito? Ele é a lei? Será que o Estado de Direito é indissociável hoje no Brasil da figura de Alexandre de Moraes? Porque se for é tudo menos Estado de Direito. Se for é tudo governo, menos governo das leis. Eu lembro sempre a frase do Honório Leme, herói, o Leão do Caverá na guerra de 1923 aqui no Rio Grande do Sul, na Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. Perguntaram para que lado ele lutava, se ele lutava para um ou para outro líder, e ele disse: eu luto por leis que governem os homens e não por homens que governem as leis. A definição maravilhosa de Estado de Direito. Será que esses tuiteiros todos, né? Aliás, curioso que vão para o Twitter falar, né? Todos eles. Será que todos esses líderes da esquerda lutam por leis que governem os homens ou estão lutando por um homem que governa as leis?